Código de defesa. Olá pessoal, vamos para mais uma mensagem, vamos ao provérbio do dia, é o provérbio de número 5. E esse provérbio ele trata de um assunto específico, que é o adultério, a traição. E nós vemos que todo o livro de provérbios, a gente vê que de forma prática, se a gente comparar o livro de provérbios e olharmos para as obras da carne de Gálatas capítulo 5, nós vamos ver que o livro de provérbios, ele nos traz soluções e nos traz caminhos de como evitar e como vencer cada uma das obras da carne que estão em Gálatas capítulo 5. Esse é um livro muito prático, o livro de provérbios, então nos dá muitas defesas, nos dá muitos meios de nós fugirmos e contornarmos toda uma situação para que a gente evite cair em tentações, em ciladas ou nos nossos próprios desejos. E nós vemos então que o assunto desse provérbio é o adultério. E eu vejo que nesse texto Deus nos dá pelo menos 3 formas de defesa. A primeira está no verso 1, em que Deus diz assim, ó, filho, preste atenção no que eu digo. Agora pulando para o verso 2. Então você saberá como se comportar. A primeira forma de nós vencermos o adultério, a traição, evitar isso, é ouvirmos a Deus. Quando nós estamos ouvindo a Deus, aprendendo com Ele, a gente fica mais alerta, a gente fica mais preparado para os desafios daquele dia, a gente fica mais sóbrio, atento, para que a gente possa resistir às tentações e fugir de toda a aparência do mal. E outra questão está no verso de número 19, que diz assim, ó, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Ou em outra tradução mais direta, diz que os seios, da sua esposa te saciem em todo o tempo. Então a gente vê que uma das formas de não haver um adultério, não haver traição, também é quando há uma completa satisfação dentro do casamento. Nós sabemos que a partir ali da adolescência, normalmente, que o nosso corpo ele está sendo transformado, está crescendo, amadurecendo, muitas vezes acabam surgindo esses desejos na área sexual. E isso é criação de Deus. Tudo tem o seu tempo. E ao mesmo tempo que tudo tem o seu tempo, tudo também tem o seu lugar devido e o seu propósito para que aconteçam. Então isso é uma criação de Deus. Deus nos fez assim. Mas Deus também ele criou o ambiente onde esses desejos serão satisfeitos de forma lícita. E esse ambiente que Deus criou é o casamento. Então, o casamento é o local onde o desejo sexual ele deve ser plenamente satisfeito. E é por isso que no texto fala que a esposa daquele homem, daquele filho, a esposa dele deveria satisfazê-lo completamente. Ela deveria ser suficiente. Nós vemos no Novo Testamento, em 1 Coríntios, no capítulo 7, que diz que o casal, o homem e a mulher, no momento, eles não deveriam se privar um ao outro, e isso está falando da relação sexual, da intimidade. Eles só poderiam fazer isso em um curto espaço de tempo se eles fossem se dedicar mais à oração, mas deveria haver mútuo consentimento, ou seja, os dois deveriam concordar com isso. Mas logo eles deveriam se unir novamente, e a Bíblia diz para que o tentador não vos tente, ou seja, para que o diabo não venha derrubar vocês. Por quê? Por que ele é interessado nisso? Porque ele sabe, todos os textos da Bíblia que falam sobre listas de pecados, os pecados na área sexual, eles sempre estão no início da lista, como se estivessem no topo, porque esses pecados eles são mais ocultos, eles são invisíveis porque as pessoas não sabem, mas quando eles aparecem, eles são completamente destrutivos, como uma bomba atômica, destroem famílias, destroem pessoas, destroem reputações, é algo terrível. Então o inimigo ele não deveria ter a oportunidade de se aproveitar daquilo para derrubar aquele casal, não destruir aquela família. Então, os dois deveriam estar próximos, os dois deveriam satisfazer o outro plenamente para que assim eles pudessem se proteger das tentações, se proteger em relação ao pecado. Então, ouvir a Deus e satisfação completa no casamento. E o terceiro item está no verso 8, que diz assim: afaste-se desse tipo de mulher, não chegue nem perto da porta da sua casa. Então,
Isso se aplica também no caso da mulher observando um homem. Nós devemos evitar pessoas que são muito sensuais, pessoas que de alguma forma possam nos atrair. A gente deve evitar nos aproximarmos muito, a gente deve evitar ter uma relação mais próxima. A gente deve fugir da aparência do mal, como a Bíblia diz. A gente tem que premeditar, a gente tem que estar atento e aceso, não dar uma brecha para que a gente não tropece naquela pedra. Então, ouça a Deus, que haja uma plena satisfação dentro do casamento em relação a essa área e que também você possa fugir de toda a aparência do mal. Não se aproxime de mulheres que são muito sensuais, não se aproximem de homens que têm uma conversa que vai te atrair, minha irmã. Então foge de toda a aparência do mal. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Então esse é o nosso código de defesa. Pega essa mensagem, compartilha com alguém, deixa o seu comentário, o que você achou dessa mensagem. Peço também que você possa se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Vou deixar no comentário fixado no topo e também vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, se você tem o desejo de aprender mais e mergulhar nas escrituras sagradas. Que Deus abençoe a tua vida, um grande abraço e até amanhã.